Oi, gente! Muito boa noite! Como vocês estão? Como passaram essa semana? Usaram as orientações que foram dadas desde domingo passado para sua semana todinha ser mais proveitosa, mais rica, mais assertiva? Eu espero que sim, porque são conselhos divinos para você através do Tarô para Todos. Vamos lá então fazer as orientações a respeito da sua semana que se inicia amanhã. Não contamos o domingo porque ele já foi lido no domingo passado. Então, essa daqui vai até o próximo domingo e no domingo que vem a gente faz para outra semana. Vamos lá, então? Então, qual é a orientação da minha deusa Hecate, de todas as deusas, de todos os deuses, de todos os elementais, de todas as forças da natureza a respeito desta semana para nós termos mais assertividade? Carta de corte, a morte. A morte pede mudança energética. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, como eu falei antes, a carta de corte saiu a morte, e a morte é exatamente essa foice de luz cortando trevas e transformando em luz, dando maior assertividade nas suas ações essa semana, fazendo com que você tenha mais capacidade intuitiva, vamos dizer assim, no sentido de escolher o caminho certo, sendo que sempre o caminho do meio é o mais correto, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Porém, às vezes a gente tem que se posicionar, não dá para ficar em cima do muro. E aí é a hora de você saber que alguma coisa ou alguma pessoa, ou coisas e pessoas no plural mesmo, não servem mais para fazer parte da sua vida nesta semana. Então é hora de transformar energeticamente esta situação, tá? Segunda-feira a gente vai estar em equilíbrio, então vamos agradecer aí porque todo mundo que assistir a esse vídeo estará em harmonia. A gente está com ouros aqui, então ouros a gente sempre está falando de ganho material ou perda material, mas nesse caso, nessa carta, com o 2 de ouros, nós temos a harmonia, o equilíbrio entre yin e yang durante o seu dia, principalmente nos negócios, harmonia nos negócios. Mas essa é minha cachorra com fundo musical. Mas você pode direcionar isso não só para os seus negócios, mas também para outros assuntos da sua vida que lhe tenham passado na cabeça nesse momento, tá bom? Na terça-feira, ouros de novo, pedindo para você ter um pouco mais de humildade e para ter um pouco mais de inocência com a princesa de ouros, tendo uma postura de princesa mesmo, uma pessoa mais delicada, uma pessoa mais culta, uma pessoa que não é vulgar nas atitudes, nas palavras, no expressar-se. Então, eu penso que essa é uma postura para a vida, a gente deveria agir assim o tempo todo, né? Ser mais princesa no sentido bom da coisa, não boba, mas mais delicada mesmo. O mundo está precisando de delicadeza, de atitudes mais angelicais e mais amorosas. Humildade e inocência, porém nem tanta inocência assim, tá? Se alguém estiver de alguma forma querendo te passar a perna, te prejudicar e você sentir isso, posicione-se, tome a atitude que também uma princesa deve ter, de saber qual é o seu lugar, de saber colocar os outros nos seus devidos lugares e cada um ocupar o seu quadrado de direito. Quarta-feira, 2 de espadas, pede para você observar e entrar em equilíbrio. Até podendo ser a quarta-feira um respingo da terça-feira,
onde eu falo de nem tanta inocência assim. Ter atitudes de princesa, sendo você um homem ou uma mulher, porém nem tanta inocência assim. E aí aqui fala disso, de usar a espada, do 2 de espadas, para cortar o que você observando entendeu que deve cortar para entrar em equilíbrio. O que eu vou cortar, Marisa? Cada um vai cortar uma coisa, gente. Não dá para dizer que todo mundo vai cortar o relacionamento amoroso que não tá indo bem, blá blá blá. Uns vão cortar isso, outros vão cortar aquela amiga chupim, outros vão pedir outro emprego, outros estão para adquirir um emprego novo e essa é a hora. Então, cada um vai entender, absorver isso de uma forma que lhe seja produtiva, tá? Lembra que eu sempre falo, é o que passa na sua cabeça quando você está ouvindo o vídeo, porque é uma leitura geral, então eu não estou falando da mesma coisa para todo mundo, ok? Quinta-feira, a rainha de paus, de novo, atitudes nobres, atitude de rainha, atitude que faz com que as pessoas te vejam como uma pessoa séria, uma pessoa culta, uma pessoa honesta, que não tem vulgaridade nas atitudes e palavras. Isso faz toda a diferença, tá? Pede perspicácia e desejos. Que tipo de perspicácia? Mulher é perspicaz. De modo geral, mulher sabe como atingir os seus objetivos. Algumas mais vulgarmente, outras nem tanto, né? E o recado é para a gente colocar de lado esse tipo de atitude vulgar das mulheres comuns e nos tornarmos de fato pessoas nobres nas atitudes. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de atitude, de posicionar-se para a vida, de posicionar-se de uma maneira que você quer atrair coisas para você. Então, eu sempre falo isso. Se você anda com esse tipo de gente, é esse tipo de coisa que você vai ter. Se você anda com esse tipo de gente, é esse tipo de coisa que você vai ter. É o que vê, o que ouve, onde frequenta, com quem fala, o que fala. Percebe? É o posicionar-se na vida, tá? Sexta-feira, a gente tem um cavaleiro de paus e fala de novas experiências e viagens. Percebe que no decorrer da semana você foi se posicionando de uma forma distinta e te coloca numa posição de estar em novos mares, no sentido de novas pessoas, novas experiências, e é isso que chega na sexta-feira, tá? Novas experiências. Viagem, não acho que é viagem física, tá? Para alguns, talvez, viagem curta de ir ali e voltar, fim de semana e volta, não sei. Mas para a maior parte das pessoas, essa viagem quer dizer posições novas de vida. Sabe quando a gente viaja para onde gostaria de estar, até espiritualmente, até psicologicamente deslocando o eu gosto de outro lugar, aqui não me cabe mais? É esse tipo de coisa, tá? Mas fala de novas experiências. Então, de qualquer forma, você veio se posicionando durante a semana e isso te coloca num bom caminho, num bom lugar. Então, use isso a seu favor de todas as formas, tá? Para estar com pessoas novas, com pessoas distintas, com situações novas e diferentes que te tragam lucro em todas as áreas da sua vida, não só financeiramente falando. Sábado, papisa. Papisa pede para você olhar mais para você cuidar dos outros, sim, essa é a função de todos nós, cuidarmos uns dos outros, né, enquanto filhos de Deus e da deusa, tendo nós o DNA de Deus e da deusa, somos deuses e deusas em ação. Então, a nossa função é cuidarmos uns dos outros. Mas utopias à parte, a papisa fala de você ter um terceiro olho bastante aguçado, tá vendo? Olha, e dar atenção à sua intuição. A sua ligação com o plano divino é muito grande, é power, porque você tem esse véu com a tiarinha do símbolo do infinito apontando para o céu e te dando uma proteção divina.
há equilíbrio, ou você deve manter-se em equilíbrio. Yang e Yin, Sol, Lua, calor, frio, luz, escuridão, homem, mulher, etc. Tá bom? Então, entrar em equilíbrio e entender se você precisa de um pouco mais de cuidado e olhar para você. Esse papiro aqui pode representar muitas coisas, inclusive que você, sendo homem ou mulher, precisa de um pouco mais de cuidados na saúde. Para alguns isso vai entrar como exame médico, para receita médica, para outros até vai entrar como um contrato, mas não me vem isso à mente nesse momento. Me vem mais olhar para si, se perceber, cuidar de si, se gostar mais do que gostar do outro, para ter saúde para poder cuidar do outro. Entende? Quando eu só olho para fora, eu só dou, eu acabo ficando no negativo e não é para ser assim. No domingo, ouros de novo, tá? E ganho, tá? A gente tá falando do cavaleiro de ouros, um super pentagrama te protegendo e falando de perseverança e ambição. Perseverança em qualquer âmbito da tua vida, em qualquer área, e ambição, porque quem não tem ambição não se move, não sai do lugar. Não é uma ambição desmedida, não é uma coisa que você vai, faça e mata para ter o que quer. Não é disso que eu tô falando. Tô falando de todo tipo de ambição, financeira, profissional, amorosa, na família, aquela família bacana, gostosa de conviver, com os amigos, com todo mundo, tá bom? Então, ambição é necessário, é o que move o ser. Porque se você tá muito contente com tudo, tá lá na zona de conforto, não se mexe, não se move e as coisas não se transformam, tá bom? Eu entendo que será uma semana com cortes que dependem de você, muito lucro, tem 3 cartas de ouro, então todas elas falando de harmonia, de humildade, de harmonia nos negócios, de perseverança e ambição, falando de aquisição e de lucros, tá? Será uma semana encantada. Vamos usar a nosso favor todas as orientações que estão sendo dadas para a gente ter esses lucros na medida certa, sem invadir o quadrado do outro, sem ter que ser desnecessário de alguma forma, tá bom? Nos vemos no próximo domingo falando do tarô da semana. E aí, na sequência, eu vou gravar os próximos 6 meses de 2020. Fiquem com a deusa, fiquem com Deus e um grande beijo no seu coração.